Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo tenha uma ótima sexta-feira. Aqui, Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, matéria História do Brasil, tema da nossa aula, período pré-colonial. Vamos começar a falar da do período que compreende o Brasil colonial, que foi de 1530 até 1822. O Brasil colônia, período em que compreende os anos de 1530 a 1622, esse fato ficou marcado e iniciou com a primeira expedição realizada por Martim Afonso de Souza ao litoral brasileiro. O que acontece, pessoal? Você tem uma grande questão aí, que é a chegada dos franceses ao território brasileiro, hoje no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, os gloriosos franceses chegaram e Portugal ficou com medo de perder esta parte do Brasil. Tudo bem? Então vamos continuar. O Brasil pré-colonial. Pré quer dizer antes da colônia. No período pré-colonial, a economia baseava-se na exploração do pau-brasil. Essa atividade consistia no que? Na extração de tinta de madeira para a pintura de tecidos aonde? Em Portugal e na Europa. Portanto, essa era a atividade econômica da época. Para quê? Para cortar a madeira, os portugueses davam aos índios objetos. Era o famoso escambo. Escambo era o que? A troca de produtos, como quinquilharias, metais, espelhos, colares, entre outros. Na história, chamamos de troca de escambo. Tudo bem, pessoal? O começo do Brasil colonial. De acordo com a história do Brasil, o marco inicial do Brasil colonial, foi o momento em que Dom João III, rei de Portugal da época, encaminhou Martim Afonso de Souza, em 1530, para realizar uma expedição colonizadora ao litoral brasileiro. A finalidade foi estabelecer vilas e dividir lotes de terra para os donatários, que nós vamos ver daqui a pouco com o sistema que foi criado, que era o sistema de capitanias hereditárias. Tudo bem? Vamos continuar. Metais preciosos e cultivar-se cana-de-açúcar. O trabalho de expedição de Martim Afonso de Souza estendeu-se do litoral de Pernambuco até o Rio da Prata. Ele fundou no litoral paulista a primeira vila do Brasil em 1532, denominada de Vila de São Vicente. Então a primeira fundação após o Brasil colonial foi a cidade de São Vicente. Continuando, galera. Vamos lá. A partir de então, Portugal adotou uma medida para estabelecer o processo de colonização do Brasil, que foi as capitanias hereditárias. Pessoal, as capitanias hereditárias foi um sistema descentralizado em que a coroa portuguesa, que não tinha condição de manter, de bancar essa colônia, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o Brasil em 15 lotes de terra ou 15 capitanias, e ele vai ceder a cada donatário esta, estas terras. Só que você tinha também respeitar um tratado que foi determinado entre Espanha e Portugal, que era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele dizia que o Brasil estava dividido em duas partes.
o lado de Portugal e o lado dos espanhóis. Tudo bem, galera? Então, começou o sistema de capitanias hereditárias. Só que, o que acontece? Muitos donatários, eles tinham o direito de posse da terra, mas alguns deles não vieram, pessoal. Não gostaram e não se preocuparam com essas coisas. Aí vamos ver algumas capitanias hereditárias que foram cedidas aos donatários. Por exemplo, o Pará, João de Barro e Aires Acunha. Maranhão, Fernando Álvares de Andrade. Piauí, Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, João de Barros e Aires Acunha. Itamaracá, Pedro Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge Pereira Coutinho. Porto Seguro, Pedro de Campos, Tourinho. Espírito Santo, desagradável nome, Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, Pedro de Góes. Rio de Janeiro, Martim Afonso de Souza. Santa Amaro, Pedro Lopes de Souza. São Vicente, Martim Afonso de Souza e Pedro Lopes de Souza. Essa foi a divisão dos 15 lotes de terra. Só que acontece o seguinte, pessoal. Quando nós falamos sobre a questão das capitanias hereditárias, somente 2 capitanias tiveram sucesso, que foram a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Tranquilo, galera? A terra recém-descoberta despertava o interesse não apenas de Portugal, mas também de outras nações. Os lusitanos, é o termo que nós usamos para os nossos colegas portugueses, enfrentavam ameaças de navios estrangeiros que cercavam o litoral brasileiro. Como exemplo, os franceses, que haviam fortalecido relações com os indígenas. Além disso, alguns países não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Você vê que o Brasil já era motivo de ganância de outros povos da Europa. Não apenas a ameaça estrangeira de instalar-se no Brasil, mas também a busca por metais preciosos contribuíram para a escolha de Portugal em colonizar o Brasil. A Espanha, que teve sucesso logo com a descoberta do ouro e da prata na América Espanhola, havia descoberto ouro na América. Com isso, os portugueses criaram expectativa de encontrar. Vai acontecer, só que vai acontecer no século XVIII. Tudo bem, galera? Só que esse governo, pessoal, de sistema de capitanias hereditárias, ele não vai dar certo. Ele não vai ter o sucesso esperado. Então, a coroa portuguesa, em 1548, vai criar um outro sistema, um sistema chamado governo geral. E o governo geral acaba dando certo, até que hoje, no nosso sistema nas nossas atribuições, quando nós falamos a questão administrativa do Brasil, nós temos a utilização do governador de estado, que é uma imitação como que era o sistema do governo geral durante o Brasil colonial. No Brasil colonial, o primeiro governo geral foi criado em 1548. O sistema de capitanias hereditárias não deixou de existir, porém, algumas fracassaram em detrimento de alguns motivos como ausência de recursos financeiros, ataque de índios, ameaça de estrangeiros e a distância em relação da colônia com a metrópole. O objetivo de Portugal, pessoal, era criar um governo geral e reduzir o poder dos donatários e formar um comando geral na colônia, tanto que em 1549 vai ser criada a primeira capital da colônia, que é a Bahia de Todos os Santos. Foi a sede do governo geral em relação ao lugar e sendo um ponto estratégico para estabelecer comunicação entre outras capitanias brasileiras. Agora, a gente vai falar sobre alguns governadores gerais.
A história remonta a 3 deles. O primeiro foi Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador-geral. Na sua administração, fundou a cidade de Salvador, em 1549, a primeira capital da colônia durante o sistema de governo geral. O governo de Tomé de Souza durou de 1549 até 1553. Já o segundo governador-geral, Duarte da Costa, ele durou de 1553 até 1558. E Mendes Sá, o terceiro a assumir o governo geral na administração de Mendes Sá. Durante seu governo, que ocorreu a expulsão dos franceses do território da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, e a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Era praxe, pessoal, os portugueses fundarem cidades de acordo com o santo do dia. Só que acontecia o seguinte, foi uma homenagem, quando os portugueses chegaram ao Brasil e viram o território do Rio de Janeiro, tem essa história que eles pensavam que era um rio, era o mês de janeiro, e o santo do dia era São Sebastião. Por isso que eles fundaram em homenagem ao santo do dia. O governo de Mendes Sá durou de 1558 a 1572. A estrutura do governo geral do Brasil, colonial, ou colônia, o governo geral do Brasil, colônia, havia 3 auxiliares, sendo eles o ouvidor-mor, que era o juiz da época, encarregado da justiça do governo, o provedor-mor, que era mais ou menos o Paulo Guedes da época, responsável pelo setor financeiro, e o capitão-mor, ele era como se fosse o exército, a marinha aeronáutica e a polícia do respectivo lugar. E tinha o que? A economia da época. A economia da época, ela estabelecia a política econômica do Brasil. Portugal adotou algumas medidas, como a produção de cana-de-açúcar, que foi a introdução da lavoura no Nordeste brasileiro. Essa escolha foi em razão das experiências bem-sucedidas de Portugal e outras colônias, como São Tomé e Príncipe, Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, colônias de Portugal. E o comércio na colônia respeitava as medidas do Pacto Colonial, que era o direito de exclusividade de comercialização entre colônias e metrópole, onde os portugueses utilizaram a princípio como mão de obra escrava os índios. Porém, os índios resistiram e, além disso, a prática de condenada pelos jesuítas. A partir então, os donos de comércio resolveram escravizar os negros que vieram da África nos navios negreiros para ser escravos no Brasil, especialmente nas Américas. Os jesuítas reagiram contra a prática da escravidão dos índios, porém concordavam com a escravidão dos negros. Você vê que absurdo. Eles concordavam que um não tinha que ser escravizado, mas o outro tinha que ser. Que coisa de maluco, né, pessoal? Mas isso aconteceu. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Se cuidem, pessoal. E não vejo a hora de voltar da aula presencial. Desde já aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui, galera. Tchau, tchau.